A gente citou recentemente aqui esse caso, também já trouxe várias vezes para falar sobre esse assunto. Márcio, que era diretor ali da área do entretenimento da TV Globo, na área da comédia da TV Globo, estava sendo acusado pela Dani Calabresa, pelo que aconteceu, né, aquela acusação envolvendo questão de assédio moral, assédio sexual também, e a gente teve a notícia, né, foi publicada a notícia pelo jornal Metrópolis, na verdade uma notícia não, uma entrevista, né, longa, né, 1h30 inclusive. Mais de 1h30 ali, com várias pessoas que fazem parte dessa acusação contra o Márcio. Por que isso é importante? Porque até o momento o rosto das denúncias era a Dani Calabresa, né? A Dani Calabresa teve essa informação, né, vazada de que ela estava fazendo essa acusação logo no início, lá em 2020, né? Outros nomes, outras pessoas também eram citadas como denunciantes, só que essas pessoas ficaram escondidas, digamos assim, né? Elas permaneceram no anonimato mesmo por conta dessa acusação. E aí o Metrópolis conseguiu juntar essas pessoas, são atrizes, são roteiristas, são diretoras, que fazem parte de todo esse imbróglio, de toda essa história envolvendo o Márcio Smelling dentro da TV Globo. Márcio, que inclusive foi demitido da TV Globo, né? Para quem não lembra, para quem não sabe do andamento da história, o Márcio, ele estava afastado da Globo, né? E aí ele acabou tendo o contrato dele rescindido. A TV Globo chegou à conclusão de que ele sim quebrou, né? Ali o contrato dele, o contrato que eu diria de moralidade, se é que a gente pode falar dessa forma, né? Então, essa entrevista bem extensa do Metrópolis, mais uma vez, dando os créditos, porque eles contou até com o Eduardo Stablish, né? Eduardo Stablish, Marcelo Adnet, a Sininha de Paula, que é diretora da Globo, dentre outras roteiristas, e assim, são momentos que a gente percebe que essas vítimas, né, desse assédio estão falando ainda muito fragilizadas, né? Sim. Ainda muito fragilizadas. Com razão também. Depois de tanto tempo do que aconteceu, a gente percebe quão pesado era essa situação, que muitas vezes foi descredibilizada por portalzinho de notícia que fica dando só um lado da moeda, né? Então, assim, eu acho bem importante todo mundo que está acompanhando esse caso, que tem interesse nesse caso, parar para assistir essa entrevista, porque são relatos muito doloridos, né? A gente percebe que essa lembrança ainda é muito viva na vida dessas mulheres que estão denunciando ele. É verdade. Olha, enquanto a gente preparava aqui o nosso programa, eu estava assistindo, ouvindo essa entrevista, né? Essa conversa, na verdade, das vítimas do Márcio Smelling, conta inclusive com a presença física ali, tá? Da Dani Calabresa e do Marcelo Adnet, eles que foram casados depois, né, dessa confusão toda, desse caso criminoso aí, que a Dani acabou se aproximando novamente ali do Adnet e contou pra ele o que tinha acontecido, né? E o que choca muito é pensar que ainda tem gente que, em meio a tudo isso, ainda descredibiliza o que essas vítimas estão falando, e é o que uma das vítimas comenta ali: nós tivemos que dar a cara a tapa e mostrar quem nós somos e falar nossa identidade, sendo que vítima nenhuma é obrigada a fazer isso, para as pessoas terem um pouco da noção de quão grave que foi. E foi muito chocante, né? Ao longo dessa tarde a gente assistiu, né, esse vídeo que tem 1h20, gente. É uma entrevista muito extensa e conta relatos chocantes ali de assédio... do assédio sexual mesmo que essas pessoas sofreram, né? Desde encostadas que não eram devidas, de palavras que não eram devidas, né? E do próprio assediador encostando o membro dele, né, o pênis dele nas vítimas. Então, assim, é uma coisa muito absurda pra gente parar pra pensar. E até comentaram isso, só pra eu concluir rapidinho, comentaram isso ali dentro desse bate-papo. Se você não acredita na Dani Calabresa, acredite nas vítimas. Se você não acredita nas vítimas, acredita nos homens que tá aqui. Se você não acredita nos homens, acredite na investigação que a TV Globo conduziu e que condenou aí, que demitiu o Márcio Smelling por ter confirmado, né, essa má conduta. Então é muito chocante, gente, assim, é uma coisa que a gente sabia que estava acontecendo, mas é a primeira vez em anos, né, que esse caso virou pauta nos portais de notícia, que a gente vê mesmo as vítimas abrindo o jogo e falando o real motivo, contando as histórias com começo, meio e fim, né?
Uma coisa bem importante de toda essa situação é que, além do Márcio ter sido demitido e a Globo não ter se posicionado, né, publicamente sobre isso, a gente ficou sabendo porque foi, né, divulgado um documento que seria interno, e nesse documento fala que a comissão de ética da emissora chegou à conclusão de que ele sim tinha quebrado, né, as regras morais ali da empresa. Eu tô falando dessa forma, mas tá, obviamente, de uma maneira muito mais técnica, né, descrita nesse documento da TV Globo. Então, o que acontece? Toda essa situação, todo esse problema, essa moça que tá falando agora, eu esqueci o nome ela é roteirista, ela criou, né? Isso. Mulheres Fantásticas. Mulheres Fantásticas, ela falou que não recebeu os créditos porque o Márcio achou que ela não deveria receber os créditos. E ela chegou pra emissora e pediu os créditos. Tinha depois da demissão dele. Depois, já, né, dessa demissão, depois desse caso, e ela foi creditada. Ela falou que nem queria dinheiro nem nada. Ela só queria os créditos. Então, assim, a gente percebe que a questão não era só assédio sexual, era o moral também. Onde ele falava que estava protegendo as pessoas que estavam ali sob o guarda-chuva dele, não permitia, por exemplo, que a própria Dani fizesse novela, ou que qualquer outro funcionário que fosse ali do setor dele saísse para outras produções, porque ele falava que estava protegendo essas pessoas, né? Então, esses entrevistados, eles falam, nessas vítimas, obviamente, falam sobre isso, sobre a forma como ele tratava eles, como se eles não fossem pessoas capazes, né? Muitas vezes colocando ali uma crítica ou outra ali para reduzir mesmo aquele trabalho da pessoa. Então, além de, claro, diversas coisas sobre o assédio sexual que são detalhadas nessa entrevista, que eu achei muito pesada. Eu não assisti até o final, mas até onde eu vi, dá para notar que realmente foram situações que não foram poucas e não estava acontecendo há pouco tempo. Ela mesma, essa moça que está falando aí na imagem, ela fala que a primeira vez que ela chegou no estúdio, né? No estúdio não, era um flat alugado pela Globo, onde eles iam trabalhar, o Márcio estava de cueca, né? Isso foi no ano de 2014. 2014, então, assim, quase 10 anos, né? Quase 10 anos, é muito tempo, né? Então, assim, tudo isso que a gente pode perceber já vinha acontecendo, já vinha se arrastando, e boa parte, se não todo esse elenco que deu essa entrevista, hoje ainda é contratado da Globo, e eles, como você falou, Daniel, pra mim, né, a gente conversando em privado, não deram essa entrevista para um veículo da Globo, deram para um outro veículo, que é o Metrópole, que não tem nenhuma ligação com a TV Globo, né? É verdade, e é até por conta daquilo, né, que a gente estava falando e que faz muito sentido analisando o contexto dessa entrevista, que ela não é uma simples entrevista, gente. Ela é realmente um relato de vítimas que foram assediadas no trabalho, mulheres que foram assediadas, que esse caso estampou aí os sites, a mídia em si. Mas quantas mulheres em empresas comuns, empresas desde... do microempreendedor e até grandes multinacionais que não passam por esse tipo de coisa por parte de homens em cargos superiores que se acham no direito, né, de se aproximar dessas funcionárias com segundas intenções. Então é muito absurdo. Elas falaram até que algumas ficaram de licença, né, pelo INSS por Sim. conta disso, por conta do trauma, por conta mesmo assim, do ele pânico. Continuava, né, mandando mensagem, assediando por meio de mensagem, falando, me responde, me responde. Tem um momento que uma delas fala assim, ele mandava mensagem falando, vou fazer igual a telecena, de 1 em 1 hora, vou mandar mensagem pra você até você me responder. E a pessoa tava de licença, né, pelo INSS, porque não aguentava o ambiente tóxico o qual ele transformou aquele lugar, né? Então, assim, é muito, muito esquisito mesmo que isso tenha durado por tanto tempo, né? Elas até falam, né? A gente trabalhava com humor, a gente levava as coisas às vezes na brincadeira, só que não era brincadeira, né? E a gente só foi percebendo isso com o tempo. São relatos bem pesados mesmo, que a gente sabe que vão reverberar por muito tempo. Ele foi ouvido, inclusive, pelo Metrópolis, deu o lado dele, né? A versão dele. A Dani Calabresa, inclusive, fala que muitas entrevistas que o Márcio foi, inclusive, muitas delas na TV Record, né? Foi lá na Record, deu entrevista e tudo mais. Ele mostra prints de conversas, mas são fora de contexto, né? Editados, né?
editados, e a Dani, ela fala um negócio que eu achei muito interessante, que é: eu dei o meu celular na mão da direção da TV Globo. Do compliance mesmo, né? Compliance da TV Globo, que fez essa investigação, teve acesso completo ao meu celular. Eles ficaram durante 4 horas lendo todas as mensagens para chegarem à conclusão de que realmente houve o assédio e que por conta disso ele foi demitido. Então, assim, realmente, obviamente, a TV Globo agiu certo em fazer a demissão, mas eu acho que houve ainda, né, que ela, vamos abafar o caso aqui, não vamos tornar isso público, mas acabou se tornando público, pelo que o Adnet fala, sem nenhuma intenção da Dani Calabresa, né? Alguém vazou isso de lá de dentro no momento em que ela estava se abrindo com ele, né? Eles dois estavam microfonados, né? Foi essa a versão que ele deu. E isso acabou vazando na imprensa pouco tempo depois, naquela época, 2020, ainda no auge da pandemia. Saiu na revista Piauí, soltou um artigo gigantesco sobre esse assunto. E aí depois, claro, foi se consolidando essas informações, e o Márcios, né, em seguida apareceu para tentar desqualificar as denúncias. E uma coisa que é importante a gente reforçar, que você mencionou, né, que não tem um vínculo com o Grupo Globo, Metrópolis, e eu acho que isso foi até estratégico, porque imagina só se a Globo vincula em um dos portais, ou em algum canal mesmo, um programa que vai abordar esse tema. É claro que infelizmente, vai descredibilizar as vítimas, né? Porque sempre vai ter alguém que vai falar: ah lá, tá na Globo, aproveitando pra dar ibope, tudo mentira. E aí a gente vê essa permissão, essa liberdade que a emissora deu, tipo, vão lá, falem com Metrópolis, beleza, exponham o que realmente aconteceu, e foi o que aconteceu. O Metrópolis deu esse espaço de 1h20 para essas vítimas falarem tintim por tintim tudo o que aconteceu, para não ficar mais aquela especulação. E o pessoal, infelizmente, eu vou até falar que a gente teve a infelicidade, né, Ítalo, de ler os comentários dessa publicação. Muita gente falando coisas horrorosas, coisas assim desprezíveis contra a Dani Calabresa. E tem gente ainda que acha que quando uma mulher ela tá sendo assediada é porque ela tá se mostrando. Gente, pelo amor de Deus, né? Acho que tá faltando bom senso na cabeça das pessoas. Queria saber qual que foi o momento em que a nossa sociedade retrocedeu tanto mentalmente, né? Porque chega a ser bizarro uma pessoa vir a público, vir nas redes sociais, pessoas que nem mostram a cara, inclusive, porque esses comentários não tinham nome e também não tinham foto, né? Pessoas que vão lá e ainda culpam essas vítimas. Você acha que mais para 10 mulheres que estavam ali nessa entrevista iam realmente, mulheres de carreira, que são conhecidas, iam colocar a cara a tapa assim, se realmente não tivesse acontecido alguma coisa? Que elas iam ganhar com isso, exatamente, né, cara? Fora aquelas vítimas que, como falaram na entrevista, tiveram uma crise de pânico quando souberam dessa entrevista, que queriam participar, mas não estavam bem com a saúde mental para estar lá, vivendo com síndrome do pânico, vivendo com medo de voltar para o trabalho e ter que encontrar com uma pessoa como essa, medo de falar com alguém sobre o acontecido e ser descredibilizada por esse tipo de pessoa que a gente viu nos comentários. Mas olha, enquanto a gente tiver os veículos de comunicação sérios, como é o Metrópole, como é aqui também o nosso programa, a gente sempre abre o espaço para todos os artistas, a gente sempre reforça isso aqui, né? Quando tem um caso, fica sempre o espaço aberto. Quando tiverem jornalistas sérios, como a gente viu essa apuração do Metrópolis, essas vítimas vão ter voz. E a gente vai expor mesmo esse tipo de gente, esse tipo de criminoso, na verdade, que merece estar na cadeia. Agora, se existem por aí veículos de comunicação que optam por ouvir uma pessoa e não ouvir a outra, e veículos de comunicação que falam que o jornalismo é de verdade, mas manipulam ali a informação em prol de ibope, aí a situação complica um pouco mais. Eu fiquei muito feliz em ver essas vítimas falando abertamente sobre isso, porque com esse tipo de depoimento que a gente inibe que mais assediadores como esse coloquem essas coisas em prática, né? Fico até rouco aqui de falar sobre isso. Eles têm que se sentir, pelo menos, se não existe respeito, que exista medo. Exatamente. Se não existe respeito, que exista o medo da justiça e o medo de ser exposto. A gente sabe que tem gente aí, né, fugindo, indo para outro país para não dar a cara a tapa, né, mas as coisas vão mudar.